Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 1. Saulo, perseguidor. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Dentre os mais cruéis e implacáveis perseguidores da Igreja de Cristo, surgiu o mais hábil defensor e mais bem-sucedido arauto do Evangelho. Com a Irmandade Apostólica dos 12 escolhidos, que haviam se associado com Cristo desde o seu batismo até a ascensão, foi contado um que jamais tinha visto o Senhor enquanto ele habitou entre os homens, e que ouvira o seu nome pronunciado apenas com incredulidade e desdém. Mas, sob a cegueira e fanatismo do zeloso fariseu, a sabedoria infinita discernia um coração leal à verdade e ao dever. E a voz do céu se fez ouvir acima dos clamores do orgulho e preconceito. Na proclamação do Evangelho, a divina providência uniria o zelo e devoção dos camponeses galileus ao ardente vigor e força intelectual de um rabi de Jerusalém. Para conduzir a batalha contra a filosofia pagã e o formalismo judaico, foi escolhido alguém que havia testemunhado o degradante poder do culto pagão e suportar a servidão espiritual das exigências farisaicas: Saulo de Tarso. Saulo era judeu, não apenas por descendência, mas pelos mais fortes vínculos de educação, patriotismo e fé religiosa. Apesar de cidadão romano, nascido em uma grande cidade gentílica, ele foi educado em Jerusalém pelo mais eminente dos rabinos, Gamaliel, e diligentemente instruído em todas as leis e tradições dos pais. Assim, ele partilhava inteiramente as esperanças e aspirações, bem como o altivo orgulho e inflexível preconceito de sua nação. Declara ele mesmo ter sido hebreu de hebreus quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6. Era considerado pelos dirigentes judeus como um jovem muito promissor, e altas esperanças eram nele depositadas como hábil e zeloso defensor da antiga fé. De comum acordo com sua nação, Saulo acariciava a esperança de um Messias que reinaria como um príncipe temporal, para arrancar do pescoço de Israel o jugo romano e assumir o trono do Império Universal. Não tinha nenhum conhecimento pessoal de Jesus de Nazaré ou de sua missão, mas prontamente assimilou o escárnio e o preconceito dos rabis para com aquele que estava tão longe de realizar suas ambiciosas esperanças. E depois da morte de Cristo, ele se uniu avidamente aos sacerdotes e príncipes na perseguição a seus seguidores, bem como uma seita odiada e proscrita. Os dirigentes judeus tinham suposto que a obra de Cristo findaria com ele, que quando sua voz não fosse mais ouvida, a excitação cessaria e o povo retornaria às doutrinas e tradições dos homens. Mas, em vez disso, eles testemunharam as maravilhosas cenas do dia de Pentecostes. Os discípulos, dotados de um poder e energia até então desconhecidos, pregavam Cristo à vasta multidão que de todas as partes do mundo se reunia para a festa. Sinais e maravilhas confirmavam suas palavras, e no próprio baluarte do judaísmo, milhares abertamente declaravam sua fé em Jesus de Nazaré, o crucificado, como o Messias prometido. E apenas um breve tempo depois dos eventos do Pentecostes, poderoso milagre operado pelos apóstolos encheu Jerusalém de comoção. Um coxo que fora aleijado desde o nascimento foi curado por Pedro e João na presença do povo, dentro dos próprios recintos do templo. Esta surpreendente cura foi realizada em nome de Jesus, declarando os apóstolos que ele havia subido ao céu e de lá comunicado poder aos seus seguidores, e eles destemidamente acusaram os judeus do crime de sua rejeição e morte. Grande número de pessoas receberam as doutrinas pregadas pelos apóstolos. Muitos dos mais decididos opositores sentiam um toque da fé, mas não queriam reconhecer que Jesus houvesse ressurgido dos mortos.
Não se arrependeram do seu terrível crime de condená-lo à morte. Quando o poder do céu veio sobre os apóstolos de maneira tão notável, o temor conteve da violência os sacerdotes e anciãos, mas seu rancor e malícia não foram mudados. 5.000 já haviam declarado publicamente sua fé em Cristo, e tanto fariseus quanto saduceus concluíram entre si mesmos que, se fosse permitido a esses novos ensinadores prosseguir sem serem reprimidos, sua própria influência estaria em maior perigo do que quando Jesus estivera pregando. Se 1 ou 2 discursos dos apóstolos produziram resultados tão maravilhosos, o mundo logo creria em Cristo, e a influência dos sacerdotes e príncipes estaria perdida. Eles, portanto, se apoderaram dos apóstolos e os lançaram na prisão, esperando intimidá-los e silenciá-los. Mas o próprio apóstolo Pedro, que uma vez covardemente havia negado o seu Senhor, agora declarava com ousadia o poder de um Salvador ressurreto. Em vão os príncipes ordenaram que os apóstolos não falassem mais no nome de Jesus. Suas ameaças, porém, foram impotentes, e finalmente, restringidos da violência pelo temor do povo, puseram os apóstolos em liberdade. Os eventos subsequentes serviram apenas para aumentar seus temores e ódio. O poder com que os apóstolos ainda proclamavam o Evangelho, as maravilhas por eles operadas em nome de Jesus, os conversos diariamente acrescentados à Igreja, a união e harmonia que impregnavam o corpo de crentes, a rápida e terrível manifestação do juízo divino no caso de Ananias e Safira, tudo era observado pelos dirigentes judeus e os impelia a esforços ainda mais decididos para esmagar a poderosa heresia. Outra vez os apóstolos foram detidos e aprisionados, e o sinédrio foi reunido para julgar o seu caso. Além do conselho, foi convocado um grande número de homens doutos, e eles se consultaram conjuntamente quanto ao que deveria ser feito com esses perturbadores da paz. Mas, à noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e libertou seus servos, ordenando-lhes outra vez que proclamassem no templo as palavras de vida. Grande foi o espanto dos sacerdotes e príncipes, quando, estando reunidos ao amanhecer para pronunciar sentença contra os prisioneiros, receberam a notícia de que, embora as portas da prisão estivessem seguramente fechadas e os guardas estacionados diante delas, os apóstolos tinham sido misteriosamente libertados e já estavam pregando no templo. Mais uma vez, convocando-os diante do conselho, o sumo sacerdote irado lembrou-os da advertência que tinham recebido e os acusou de tentar lançar sobre os judeus o sangue de Cristo. Eles não estavam tão dispostos a assumir a culpa de terem matado Jesus como quando me instigaram o clamor da degradada turba: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, verso 25. Pedro e os outros apóstolos repetiram sua anterior asserção de que deviam obedecer a Deus de preferência aos homens. E então os acusados tornaram-se acusadores, e ao serem movidos pelo Espírito de Deus, solenemente reafirmaram que os sacerdotes e príncipes que compunham o conselho eram culpados da morte de Cristo. Esses dignatários se tornaram agora tão enfurecidos que decidiram, sem mais julgamento, fazer justiça por suas próprias mãos e condenar os prisioneiros à morte. Teriam executado imediatamente seus criminosos desígnios, não fosse o calmo e judicioso conselho de Gamaliel, que sabiamente os advertiu a serem cautelosos e não procedessem com medidas violentas antes de estar plenamente caracterizado o movimento ao qual eles se opunham, não fossem eles achados combatendo contra o próprio Deus. O saber e a elevada posição desse eminente rabi valorizaram suas palavras. Os sacerdotes não podiam negar a racionalidade de suas opiniões. Com muita relutância, eles libertaram os prisioneiros, depois de açoitá-los com varas e recomendá-los muitas vezes a não pregar mais em nome de Jesus, ou pagariam com a vida por sua ousadia. Mas as punições e ameaças eram igualmente ignoradas. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome.
E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Atos capítulo 5, versos 41 e 42. Apesar de toda a oposição, o número dos discípulos se multiplicava. Atos capítulo 6, verso 1. E agora ocorreu uma série de eventos que, embora na aparência trouxesse apenas derrota e perda para a causa de Cristo, devia resultar em seu triunfo, dando ao mundo um dos mais nobres exemplos de fé cristã e ganhando das fileiras de seus opositores o seu mais ativo e bem-sucedido campeão. Muitos dos primeiros crentes foram separados da família e dos amigos pelo zeloso fanatismo dos judeus. Muitos dos conversos tinham sido expulsos do emprego e exilados em seus lares porque haviam abraçado a causa de Cristo. Era necessário fazer provisão de abrigo e sustento para esse grande número congregado em Jerusalém. Aqueles que tinham dinheiro e posses alegremente os sacrificavam para fazer frente à existente emergência. Seus meios eram depositados aos pés dos apóstolos, que faziam distribuição para cada um segundo suas necessidades. Dentre os crentes havia não somente aqueles que eram judeus de nascimento e falavam a língua hebraica, mas também habitantes de outros países que usavam a língua grega. Entre essas duas classes, há muito tempo, existia desconfiança e antagonismo, e embora seus corações estivessem agora abrandados e unidos pelo amor cristão, os velhos ciúmes foram facilmente reacendidos. Assim aconteceu que, multiplicando-se os discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Atos capítulo 6, verso 1. A causa da queixa foi uma suposta negligência com relação às viúvas gregas na distribuição do fundo separado para os pobres. Tal desigualdade teria sido contrária ao espírito do Evangelho, e medidas imediatas foram tomadas para remover todo motivo de insatisfação. Convocando uma reunião de crentes, os apóstolos declararam que havia chegado o tempo em que eles deviam ser aliviados da tarefa de distribuição aos pobres e de encargos semelhantes para que pudessem ser deixados livres para pregar a Cristo. Mas, meus irmãos, disseram eles, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, versos 13 e 4. Este conselho foi seguido e os 7 homens escolhidos foram solenemente separados para seus deveres pela oração e por imposição das mãos. A indicação dos 7 foi grandemente abençoada por Deus. A igreja crescia em número e força, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, verso 7. Este sucesso foi devido à maior liberdade assegurada aos apóstolos e ao zelo e poder manifestados pelos 7 diáconos. O fato de esses irmãos terem sido ordenados para uma obra especial não os excluía de ensinar a fé. Ao contrário, eles estavam plenamente qualificados para instruir na verdade e se empenharem na obra com grande zelo e sucesso. O mais notável dos 7 era Estevão, que, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, verso 8. Embora judeu de nascimento, Estevão falava a língua grega e estava familiarizado com os costumes e hábitos dos gregos. Portanto, encontrou oportunidade de proclamar o evangelho nas sinagogas dos judeus gregos. Instruídos rabis e doutores da lei empenhavam-se em discussão pública com ele, esperando confiantemente uma fácil vitória. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Atos 6, verso 10. Não apenas falava pelo poder do Espírito Santo, mas evidentemente era um estudante das profecias e versado em todas as matérias da lei. Habilmente defendeu as verdades que proclamava, derrotando completamente seus adversários. Os sacerdotes e príncipes que testemunharam a maravilhosa manifestação de poder que acompanhavam o ministério de Estevão ficaram cheios de amargo ódio.
Em vez de se renderem ao peso da evidência por ele apresentada, decidiram pela morte silenciar-lhe a voz. Em várias ocasiões tinham subornado as autoridades romanas para passar por alto, sem comentário, casos em que os judeus tinham feito justiça com as próprias mãos, e julgado, condenado e executado prisioneiros de acordo com seu costume nacional. Os inimigos de Estevão eram conscientes de que, ao seguirem tal procedimento, estavam correndo riscos. Em todo o caso, decidiram arriscar as consequências e, portanto, lançaram mão de Estevão e o levaram diante do conselho do Sinédrio para julgamento. Letrados judeus dos países circunvizinhos foram convocados a fim de refutar os argumentos do acusado. Saulo também estava presente e desempenhou uma parte importante contra Estevão. Trouxe o peso da eloquência e a lógica dos rabis para apoiar o caso, a fim de convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas perigosas e enganadoras. Mas encontrou em Estevão alguém tão altamente educado como ele mesmo e alguém que tinha plena compreensão do propósito divino na propagação do Evangelho para outras nações. Os sacerdotes e príncipes em nada prevaleceram contra a clara e tranquila sabedoria de Estevão, embora fossem veementes em sua posição. Decidiram fazer dele um exemplo, e enquanto assim satisfaziam seu ódio vingativo, impediam outros pelo temor de adotar suas crenças. Falsas testemunhas foram subornadas para testificar que o tinham ouvido proferir palavras blasfemas contra o templo e a lei. Disseram eles, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Atos capítulo 6, verso 14. Ao achar-se Estevão face a face com seus juízes para responder pelo crime de blasfêmia, uma santa radiância brilhava em seu semblante. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Atos 6, verso 15. Aqueles que exaltavam Moisés poderiam ter visto no rosto do prisioneiro a mesma santa luz que brilhara na face do antigo profeta. Muitos dos que contemplaram o iluminado semblante de Estevão tremeram e velaram o rosto, mas a obstinada descrença e o preconceito prevaleceram. Estevão foi interrogado quanto à veracidade das acusações levantadas contra ele, e começou sua defesa em uma voz clara e penetrante que ressoou pela sala do conselho. Prosseguiu narrando a história do povo escolhido de Deus, em palavras que mantinham a assembleia fascinada. Demonstrou pleno conhecimento da economia judaica e mostrou que a interpretação espiritual dela agora se fazia manifesta através de Cristo. Deixou claro sua própria lealdade a Deus e à fé judaica, enquanto argumentava que a lei em que eles confiavam para a salvação não tinha sido capaz de preservar Israel da idolatria. Associou Jesus Cristo a toda a história judaica. Referiu-se à construção do templo de Salomão e às palavras de Salomão e de Isaías. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Atos 7, versos 48 a 50. O lugar da mais elevada adoração a Deus estava no céu. Quando Estevão chegou a este ponto, houve um tumulto entre o povo. O prisioneiro leu sua sorte nos semblantes que estavam diante deles. Percebeu a resistência encontrada por suas palavras, que foram proferidas por ordem do Espírito Santo. Sabia que estava dando seu último testemunho. Quando ele relacionou Jesus Cristo com as profecias e falou do templo, o sacerdote, afetando estar horrorizado, rasgou sua veste. Este ato foi para Estevão um sinal de que sua voz logo seria silenciada para sempre. Embora estivesse apenas no meio do seu sermão, abruptamente o concluiu. Desprendendo-se de súbito da corrente da história e voltando-se para seus enfurecidos juízes, disse: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis.
qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Atos capítulo 7, versos de 51 a 53. Diante disto, os sacerdotes e príncipes ficaram fora de si de fúria. Assemelhavam-se mais a animais selvagens de rapina do que a seres humanos. Investiram contra Estevão, rangendo os dentes. Mas ele não se intimidou. Tinha esperado isso. Seu rosto estava calmo e brilhou com uma luz angelical. Os sacerdotes enfurecidos e a turba alvoroçada não o aterrorizavam. A cena ao seu redor desapareceu-lhe da visão. Os portais do céu se abriram, e Estevão, olhando, viu a glória das cortes de Deus e Cristo, como que se levantando do trono, estando pronto para suster seu povo, que estava prestes a sofrer o martírio pelo seu nome. Quando Estevão proclamou a gloriosa cena desdobrada diante dele, era mais do que seus perseguidores podiam suportar. Taparam os ouvidos para que não pudessem ouvir suas palavras, e, clamando em alta voz, unânimes arremeteram furiosamente contra ele. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Atos capítulo 7, versos 59 e 60. Exigia-se das testemunhas que o tinham acusado que atirassem as primeiras pedras. Estas pessoas depuseram suas vestes aos pés de Saulo, que havia tomado parte ativa na disputa e consentira na morte do prisioneiro. O martírio de Estevão produziu uma forte impressão sobre todos os que o testemunharam. Foi uma dolorosa provação para a igreja, mas abriu caminho para a conversão de Saulo. A fé, a firmeza e a glorificação do mártir não podiam ser apagadas de sua memória. Viram o brilho divino sobre seu rosto. Suas palavras atingiram a própria alma daqueles que as ouviram. Permaneceram na memória deles e testificaram em prol da verdade. Não houve nenhuma sentença legal pronunciada contra Estevão, mas as autoridades romanas foram subornadas por grandes somas de dinheiro para não fazer nenhuma investigação do caso. Saulo parecia estar imbuído de um zelo frenético na cena do julgamento e morte de Estevão. Parecia estar encolerizado entre suas próprias convicções secretas de que Estevão fora honrado por Deus, ao mesmo tempo em que era desonrado pelos homens. Continuou, porém, perseguindo a Igreja de Deus, perseguindo os seguidores de Cristo, agarrando-os em suas casas e levando-os aos sacerdotes e príncipes para aprisionamento e morte. Seu zelo em promover a perseguição era o terror dos cristãos de Jerusalém. As autoridades romanas não faziam nenhum esforço especial para deter a obra cruel e secretamente auxiliavam os judeus a fim de assegurar seu favor. Saulo era grandemente estimado pelos judeus por seu zelo em perseguir os crentes. Depois da morte de Estevão, foi eleito membro do conselho do Sinédrio, em consideração à parte por ele desempenhada naquela ocasião. Esse instruído e zeloso rabi foi um poderoso instrumento nas mãos de Satanás para conduzir a rebelião contra o Filho de Deus. Mas logo deveria ser empregado para edificar a igreja que agora estava demolindo. Alguém mais poderoso do que Satanás havia escolhido Saulo para tomar o lugar do martirizado Estevão, a fim de pregar e sofrer por seu nome e propagar por toda a parte as alegres novas de salvação por meio do seu sangue.